Boa noite, pessoal! Espero que todos estejam bem. Estamos aqui para mais um episódio do nosso ModaCast. Hoje, nossa convidada é a Laone Carolina, ela que é empresária, modelo, influencer digital. Sejam todos bem-vindos, eu sou a Camila. Eu sou a Bibi. Eu sou a Stacy. Eu sou o Gustavo e, claro, o Ian está conosco presente, mas agora ele está gravando o audiovisual, o videocast em si. Agradecemos você, Laone, pelo nosso convite. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Primeiramente, gostaria de agradecer por estar participando desse momento tão especial. É uma honra estar aqui com todos vocês. Laone, a gente gostaria de saber de você. Quem é a Laone Carolina antes de todas as reviravoltas assim da vida? Gente, senta que lá vem história, tá? Ó, deixa eu contar pra vocês. Tudo começa lá na minha cidade, Natal. Eu nasci em Foz do Iguaçu, poucas pessoas sabem disso. E ambos meus avós, tanto paterno quanto materno, as minhas avós sempre foram costureiras. E eu não convivi muito com a minha avó por parte de mãe, porque eu perdi ela bem cedo, então tenho vagas lembranças. Mas a minha avó, por parte de pai, era com quem eu passava a maior parte do meu tempo, né? Nos horários extracurriculares. E como ela era costureira, tudo se inicia na salinha de costura dela, no quintal de casa, no calor quente de Foz do Iguaçu, que a gente sabe que é uma cidade muito quente. Teve até uma pessoa que cresceu comigo, que ela falou assim, bendita era a salinha de costura da Dona Irene, que era minha avó. Depois de eu já ter a loja, enfim, a marca. E era lá que eu comecei a descobrir o meu amor pela moda. Eu passava muito tempo com ela e eu costurava roupinhas para as minhas bonecas, mesmo sem ter noção nenhuma. Tipo, vivia espetando meus dedinhos, porque eu era bem novinha. E quando não eram os desfiles infinitos com as roupas das clientes que simplesmente esqueciam lá no ateliê dela. E era uma coisa que eu amava. E com 8 anos, eu vim embora para Toledo, estudando e morando com os meus pais, mas eu sempre fui um pouco diferente, digamos assim. Sempre quis trabalhar. Com 10 anos, eu falava, caramba, tá na hora de trabalhar, né? Vamos ter uma renda. Eu sempre fui esse tipo de pessoa. E, cara, não achava, eu fiquei muito frustrada. Eu falei, cara, como assim? Eu tenho 10 anos e eu não posso trabalhar? Eu ganhar um salário mínimo, por que não? Alô, Polícia Federal! E eu fiquei muito frustrada, porque eu queria muito trabalhar, enfim. Então, eu só estudava e desencadeou nos estudos um sonho pela medicina. Primeiro foi a medicina veterinária, porque eu sou apaixonada. Eu sou toda meiguinha, assim. Quer dizer, não sei se parece, porque tem umas pessoas que falam que eu tenho cara de brava, mas eu não sou brava, gente. Só que eu tenho um lado Dora Aventureira que ninguém conhece, tá? Tipo, pescar, esse tipo de coisa, sabe? Ficar no meio do mato. Ficar no meio do mato, que eu amo. Então, eu desenvolvi esse amor pela medicina. Primeiro, medicina veterinária, porque eu achava que eu ia ter uma instituição que ia salvar todos os bichinhos do mundo. Que eu continuo assim, tipo, ver um bichinho na rua, eu quero, tá bom? A pessoa que faz pirraça, eu quero aquele cachorrinho que tá ali. Ninguém discute. E depois veio a paixão pela medicina normal, né? E nesse período eu sempre não nasci privilegiada, tá? Não nasci em berço de ouro. Meus pais sempre batalharam muito e sempre me incentivaram a trabalhar e a correr atrás do meu. Então, eu estudava e fazia um cursinho público que o governo desenvolveu na época para tentar passar em medicina. Cara, mas era muito assustador, porque assim, você chegava no cursinho da Federal, na prova da Federal, e só tinham pessoas com a camiseta de cursinhos pagos que meus pais jamais conseguiriam pagar pra mim. Enfim, eu fui tentando, eu acho que eu tentei uns 3 vestibulares e eu não consegui. E então, aí eu desenvolvi um amor pela maquiagem. E fui ser maquiadora. Com quantos anos? Gente, olha, eu vou contar um negócio pra vocês. Eu sou muito péssima Com datas. Com datas, com memória. Então, assim, eu acho que uns 15 anos. Eu fiz curso de maquiadora profissional, né? Eu acho que eu fiz uns 3 cursos profissionalizantes na área. E continuei procurando emprego porque eu queria isso como se fosse uma renda, sabe? Uma renda extra.
Então, eu entreguei currículos durante 1 ano, isso já tinha se passado ali, já tava com 16, 17 anos. Eu me lembro que eu me cadastrei naqueles cursinhos, naqueles estágios CCEE e essas, a CIT, se eu não me engano. Sim. E eu entreguei currículo durante 1 ano. E, cara, ninguém me aceitava. É aquele negócio, né? Você precisa ter experiência, mas ninguém te dá a oportunidade de você ter experiência. Eu falava... Pode falar palavrão. Eu, meu... que pariu! Quase. É isso que o Brasil quer. Eu falava... Como assim? Como que eu vou ter experiência se ninguém me dá a oportunidade? Além de não ter nascido privilegiada, não consegui passar no curso, será que eu não consegui nenhum emprego? Será, meu Deus? Enfim. Aí... Na última entrevista, eu lembro que eu falei assim, cara, essa vai ser a última. Era de tarde, me chamaram pelo CIE e eu fui. Era uma loja de roupas. E foi realmente a última, porque eu fui contratada como estagiária. E foi nessa loja que tudo se iniciou. O meu único emprego, o primeiro e único emprego registrado, trabalhando para outra pessoa, enfim. Eu trabalhei de estagiária durante 1 ano. E sempre existiu aquele negócio, ai, por que você não faz foto? Por que você não vira modelo? Ai, por que você não faz um provador? E as pessoas sempre, tipo, me incentivando, sabe? A gerente, a dona, enfim. E eu sempre fui muito tímida. Não parece, mas eu sempre fui. Eu era aquela criança que se escondia atrás da perna do pai e da mãe, sabe? Eu era assim, gente, sim. E eu falei, cara, não vai dar certo. Sempre tive muita insegurança. Até que um dia eu falei, vou tentar. E fiz. E fui fazer os provadores. E, cara, começou a dar muito bom. Começou a vender muito. As pessoas começaram a gostar da forma com que eu vestia as roupas. E isso porque eu já tinha esse pezinho na moda, né? Então, nesse meu período, eu virei digital influencer, né? Então, eu conciliava, digamos assim, o meu emprego com a escola, né? O ensino médio. O cursinho, que eu ainda queria tentar ser médica. E a maquiagem eu já tinha abandonado. E ainda fazia... E era digital influencer, né? Na loja, eu consegui fazer um extra para as fotos que eu fazia a mais. Eu recebia lá. E algumas lojas de fora começaram a me chamar. Começaram a gostar dos meus conteúdos, do que eu postava. E eu comecei a ver aquilo como uma oportunidade. 2 anos, 1 ano de estagiária, 2 anos carteira registrada na loja. Aí começou a aparecer muitas lojas que queriam parceria. E eu era muito boa no marketing, muito boa no marketing. Só que eu preciso contar pra vocês que eu sou péssima na venda. Eu nunca fui nunca. Não dá pra ser bom em tudo, né? Não, realmente. Ô, gente, por favor. Não dá pra ser perfeito. É difícil, só o Cristiano Ronaldo. Vou abrir um parênteses aqui também, né? Calma lá. E aí saí do emprego, né? Pedi pra sair porque eu falei, cara, chegou a hora de tocar a minha vida, vou meter a cara aqui, eu vou tentar ser a minha própria dona, minha própria... abrir a minha empresa, que eu mesma ia ser a minha empresa, né? Então fui, meti a cara, comecei a ser digital influencer, foi um período muito legal, gente, muito legal, porque eu conheci muita gente, eu fiz amizade com muitas influencers, com muitas donas de marcas, fiquei, eu acredito que 1 ano e meio nessa área, e daí conheci o Nick. E a gente começou a namorar, e eu continuei trabalhando normal. Na época, houve todo um burburinho na minha vida de que, o velho da lancha, porque sempre teve isso do Nick ser mais velho do que eu. E aí surgiu a loja, a oportunidade da loja. E aconteceu muitas fofocas na época. Eu vou deixar isso mais pra frente, pra falar. Mas... enfim, daí surgiu a oportunidade da loja, a gente abriu a loja e lançamos a marca. E foi sucesso, muito sucesso. Toledo, Cascavel inteiro parou, a gente foi muito legal. Eu fui num desfile no Paraguai, as pessoas estavam falando sobre o meu lançamento. Eu fiquei, que legal. Como assim? É meio chocante quando você vai pra fora e vê as pessoas falando de você. Tipo, cara, você não tem proporção, você não imagina que é, tipo, que é tudo, sabe? Que é tudo aquilo. E eu fiquei muito feliz, porque foi algo que eu sempre quis, sempre foi o meu sonho. 1 ano a gente ficou com a loja em Toledo, a gente sofreu alguns golpes, fomos embora pra Cascavel pra abrir uma loja muito maior lá. Inclusive, eu falo sobre isso no meu Instagram. E não deu certo.
E agora estamos aqui. A pergunta até, desculpa cortar Camila, inclusive, mas qual que é a sensação de você, de todo esse tempo corrido, você olha tudo pra trás hoje, a Laone hoje, o que que ela acha depois de ter aberto uma loja, ter tentado o Eu Empresa, ter continuado no Eu Empresa, que querendo ou não ser influencer é literalmente um Eu Empresa, você administra tudo, você é sua contadora, você é quem se divulga, você é quem corre atrás, você é quem vai no mecânico se precisar, se você tem que ir de carro, querendo ou não, né? Então, você não tem a secretária pra isso, né? Então, como que é tudo isso pensando hoje? Tipo, meu Deus, que loucura, mas aproveitei, curti o momento. Era aquilo que eu queria. Ou não era, mas foi uma loucura que eu adorei viver. Foi uma loucura que eu adorei viver, mas eu vou ser bem sincero com vocês que foi tudo tão rápido na minha vida que era muito no automático. As coisas simplesmente começaram a acontecer de uma forma que eu não tinha controle. Eu, do nada, ia ter uma loja e do nada eu ia ter uma marca. E do nada, não era só uma loja que eu ia comprar roupas, num Brás, sei lá, em Goiânia, ia trazer. Não, eu ia desenhar, eu ia comprar o tecido, eu ia comprar o aviamento. Tinha todo esse rolê de produção, que assim, todo mundo glamouriza essa parte da moda, que não tem nada de glamour. Porque, assim, é frustrante, é muito louco, o chão de fábrica, ele é muito louco. E foi muito automático, mas foi muito gostoso. Muito gostoso. Foi uma loucura muito boa. E polêmicas que eu vou deixar no meio do podcast. E como foi, assim, esse processo de criação de marca? Foi você que criou sua logo, toda a sua história? Se você quiser contar a história da sua logo, que eu já conheço, mas quiser contar. Era o seu sonho desde, tipo, nossa, eu vou resgatar aquele sonho que eu tenho lá de trás, Sim. eu vou repuxar, eu vou assinar, agora vai firmar. Ou, tipo, nossa, não, pensei, bora, vai. Na verdade, assim, a marca eu já tinha muito em mente do que eu queria. Era tudo muito idealizado, principalmente o marketing, né? Que isso também é muito a minha área, né? Marketing e moda é a minha área. E eu tinha muito, muito em mente tudo. O público-alvo, tudo. Eu sabia tudo que eu queria na marca. Tanto é que ficou exatamente como eu quis. Nada fora do que eu queria. A logo, cara, a logo eu sabia que eu queria algo que fosse tipo Chanel, tipo Gucci, que você olhasse e que você lembrasse que era Laone Carolina. Só que ninguém conseguia desenhar do jeito que eu queria. Ninguém. A logo foi o rolê. E um dia eu contratei uma assessora de marca e ela dormindo, ela sonhou com a logo e ela desenhou no papel. E ela me mostrou aquilo no dia seguinte. Eu não contei isso pra ninguém ainda. Olha só, hein? Spoiler, galera! E ela sonhou com aquilo, ela mostrou o desenho no papel. E eu falei... É isso, cara! Vamos! Peguei aquele papel, mandei pro cara que tava desenvolvendo a logo. Ele falou, mas o que é isso? É um rabisco? Eu falei... Eu não tô nem aí que é um rabisco. Eu quero, entendeu? Eu queria uma logo que lembrasse a Libélula. E que fosse o L e o C de Laone Carolina. E a menina sonhou isso, cara. Como é possível? E é a Libélula e é o L e é o C. Então, E eu falei, eu quero isso. E ele só pegou o desenho dela e colocou lá, tipo, vetorizou o trem. que bom que ele conseguiu, porque se ele estragasse o sonho da menina, também ia estragar o rolê inteiro, né? Meu Deus. E foi isso. E ele colocou lá e, cara, o resto foi tudo muito idealizado desde sempre. Tava tudo muito claro na minha cabeça. Do jeito que eu... E é um grande problema meu, que se eu quero um negócio, eu tenho que conquistar, porque senão não sai da cabeça. Tem que ser do jeitinho que você quiser, porque é sua marca, é seu nome que você tá levando pra outras pessoas. Então, se não sair do jeito que você quiser, não vai ser você, de certa forma. Exatamente. E quais foram os principais desafios, assim, que você encontrou quando tu começou a comunicar moda nas mídias sociais? Cara, o principal desafio... Agora eu não tô falando nem só da marca, né? Mas também se encaixa. As pessoas, principalmente as mulheres, elas criam um tabu muito foda de tipo assim... Mas essa roupa é de velho, mas essa roupa é de novo.
mas essa roupa é de gordo, mas essa roupa é de magro. Não existe isso. Existem roupas. Obviamente que existem formas que você se veste que valorizam melhor o seu corpo, valorizam melhor o seu rosto, valorizam melhor a sua idade. Mas não vem com essa de existe roupa de novo, existe roupa de velho. Não tem isso. É você que não sabe se vestir, meu bem. Tá esquecendo de estilo Laone Carolina. Ó, por exemplo, cara, quem disse que uma pessoa que tem 40 anos não pode usar um body de tule? Quem falou? Aonde tá escrito? Me mostra. Não existe isso, galerinha do mal. Não tem, entendeu? Então, pra mim, é o maior desafio na hora de comunicar moda na rede social. Ah, mas eu não vou seguir essa menina aqui, ó. Porque olha as roupas que ela mostra. Mas, gente, você quer o quê? Que eu sei lá, que eu envelheço quantos anos? Pra poder mostrar, sabe? Então, tipo assim, cara, não existe. Roupa é roupa. Você só tem que saber se vestir da forma correta. Da forma que vai valorizar o seu corpo, a sua idade, as suas curvas. É exatamente isso. Eu acho que mostrar a liberdade que as pessoas podem ter, mas que não querem por medo de serem julgadas é o maior desafio. É exatamente isso. As pessoas têm medo de serem julgadas. E o medo, ele retrai tanta coisa, principalmente os sonhos. Cara, o poder que uma roupa tem. Tipo, se eu tô num dia... O que eu faço? Eu me arrumo, cara. Tipo, a moda, pra mim, é totalmente autoestima, poder, autoconfiança. E eu acredito que uma pessoa que tá no fundo do poço, se alguém for lá, colocar uma roupa boa nela, tipo, uma roupa que valorize, arrumar o cabelo dela. Porque moda não é só roupa, né? Fazer uma maquiagem, pintar a unha dessa mulher, ou arrumar esse homem, cortar a barba. Eu tenho certeza que pode ser que não melhore 100%, mas que pelo menos uns 20% essa pessoa ela vai ficar. Ela vai se mais reanimar. apresentável, mais feliz, né? Exatamente. A moda é muito mais que vai além de só roupa, de só acessório, de só maquiagem. Ela vai de pessoa. Muito. A moda é uma arte, eu falo isso. Sim. Nossa. E e puxando esse gancho do que você falou de julgamento, eu sei que você usa muita roupa masculina no seu dia a dia. Ai, meu Deus, você chegou na minha parte preferida. Te acompanho, tá? Sim, sim. Essa é uma das crenças que as pessoas, elas precisam... Cara, para de colocar gênero na roupa, só isso. Sabe por quê? Verdade. Eu vou contar um segredo pra vocês. Hoje em dia, o mundo tá muito desenfreado, gastando horrores, e as pessoas, elas tentam suprir um vazio dentro dela. Então, as pessoas, elas têm esse vazio e elas tentam suprir isso de alguma forma. E hoje em dia é muito comum, vou comprar uma brusinha na Shein de R$19, que não vai fazer nem falta. Não vai fazer falta, né? Então tá bom. Cara, você não precisa comprar uma brusinha de R$19, entendeu? Você precisa ter um guarda-roupa cápsula com peças básicas e essenciais, que você vai viver a sua vida de uma forma ok. Você vai se vestir todos os dias da sua vida com você vai ter as mesmas peças de qualidade, e se vestir de uma forma... Você vai ser estiloso, você vai estar sempre bem vestido, bem arrumado, enfim. E as peças masculinas, a maior parte dos básicos essenciais são peças masculinas. Por quê? Porque as peças masculinas, elas possuem cortes clássicos. Peça feminina, geralmente é acinturada, é colada ao corpo, entendeu? Cara, um básico essencial que eu vou citar aqui pra vocês. Camisa branca. Um conselho, inclusive uma dica, que vocês precisam ter no guarda-roupa. Camisa branca. Se você for comprar, minha filha, vai na seção masculina. Não vai querer comprar camisa branca. Agora eu destruí a minha marca, né? Às vezes isso é o segredo da sua marca, ninguém sabe. Com certeza. Vai na seção masculina, sabe? Porque a camisa branca perfeita pra você ter no seu guarda-roupa é a camisa masculina. Um blazer muito bem cortado, por exemplo, hoje, que eu estou usando o guarda-roupa patrocinado do meu marido. Que ele adora, só que não, que a gente, né, sempre dá umas briguinhas lá em casa, porque eu amo usar as roupas dele. Um blazer muito bem cortado é na seção masculina. Uma camiseta, que é um básico essencial que você precisa ter no seu guarda-roupa, é na seção masculina, sabe? Então,
parem, por favor, de colocar gênero nas roupas. Agora, por último, há umas 2 semanas atrás, 2 ou 1, a Sasha, a filha da Xuxa. ela lançou a coleção Montparnasse, né? E ela falou algo que me chamou muita atenção. Eu lancei essa coleção que tanto homens quanto mulheres conseguem utilizar. Porque é uma coleção totalmente a gênero, gente. E, meu Deus, se eu pudesse... Ai, coisa mais linda, sabe? Todas as peças perfeitas. Perfeitas, se encaixa tanto para o homem quanto para a mulher. E assim, revolucionário, sabe? Não, convenhamos que em lojas de departamento, lojas grandes, a seção masculina é muito mais bonita. Porque a feminina é só... Ou é só uma cor, ou realmente só um tipo de corte, você não acha. Tudo que marca bastante o corpo da mulher. Não, e principalmente cropped. Só tem cropped. Ah, era do cropped, já passou, Nossa, gente. Não, mas o problema da... Não, agora eu vou defender o meu lado também, calma aí. O problema da roupa masculina, gosto de departamento masculino. Em cidade pequena, você olha uma camisa de botão, nossa, linda. Todo mundo Você tem. sai na rua, tem 20. Aí você abandona a camisa e usou uma vez, entendeu? Então, tipo, que nem eu, não vou negar, eu garimpo minhas roupas. Toda vez que eu vou comprar, às vezes eu gasto um pouquinho a mais, mas Exatamente isso. eu dou uma boa garimpada. Então, tipo, camisa quadriculada que eu gosto bastante, camisa de linho que eu gosto bastante, eu dou uma boa garimpada, tento pagar um preço acessível pra todo mundo, quer dizer, pra mim, né? Então, tipo, até uma dica, inclusive, não que eu seja, nossa, o cara da dica, né? Sou só apresentador, mas assim, garipem roupas, tanto homens quanto mulheres, facilita pra vocês e pelo menos você presta atenção no que você tá se vestindo. Você não vai ter o seu personal, hairstyle lá e tal, mas é algo que você vai estar olhando, tipo, cara, isso aqui, gostei, vou levar, pagou barato, querendo ou não, então, tipo, se você se arrepender, você pode doar a roupa sem problema algum, quiser vender também, fica a seu gosto. Gente, hoje em dia, existe um negócio chamado brechó que funciona muito bem. As pessoas têm preconceito. Mas, cara, existem muitas peças com marcas muito boas em brechó. Então, assim, você consegue comprar... Ai, mas eu não... Meu financeiro não tá legal. Por que eu vou comprar roupa? Gente, vai num brechó se você precisa realmente, né? Se você quer montar um guarda-roupa clássico, um brechó é uma ótima escolha. Outra coisa, montar um guarda-roupa com básicos essenciais não é com blusinha da Shein, essas marcas fast fashion, né? Que são peças que a curto prazo, na verdade, elas vão se destruir facilmente, né? Então, é muito mais interessante você guardar um pouco de dinheiro e investir numa peça bacana que vai durar um pouco mais de tempo do que você ficar gastando seu suadinho de dinheiro ali, ó. Toda semana, todo mês você tá comprando. Ah, mas por que aquela lá rasgou? Ah, porque aquela lá esticou? Ah, porque aquela... Gente, não rola, né? Aí nem o mundo agradece. A gente Aquela sabe. coisa, nossa, a calça laciou na segunda Vez que lavagem. usou, Exatamente. E é pra isso que serve um guarda-roupa cápsula com peças básicas e essenciais. Você junta o seu dinheiro. Claro que você não vai comprar uma Chanel, uma Gucci, né? Mas existem marcas muito boas em que a gente vê qualidade na roupa. Outra dica: busque sempre tecidos na composição que são naturais, tecidos naturais, né? Algodão natural, porque o sintético ele acaba muito rápido. Nessa etiquetinha que a gente tem dentro, se a gente não arranca, né? Porque incomoda, a gente consegue ver a composição do tecido. Então, é uma dica muito boa. Puxando esse gancho do fast fashion, você fez uma publicação no seu Instagram bem no momento que a gente estava procurando uma pessoa que falasse sobre isso. Então, quando você fez a publicação, foi um encaixe perfeito. Você poderia falar um pouquinho o que te levou a fazer essa publicação, o que te levou a falar sobre isso? Bom, é o que eu falei, né? O mundo, ele tá muito acelerado. E as pessoas, elas precisam suprir esse vazio que elas mesmas criaram dentro delas. Então, quanto mais você compra, mais a marca vai produzir. Olhem só, para vocês terem ideia, em 2015, a pesquisa mais recente, tá? A indústria têxtil, ela produziu mais gases poluentes do que o transporte ferroviário e o aéreo juntos. Por quê? Porque quanto mais a gente compra nas fast fashion... Gente, eu não consigo acompanhar. Se eu entro no aplicativo da Shein, de manhã, à noite, você não sabe o que está acontecendo. Ai, mas é só a Shein? Não, a Zara também. A Zara também é a primeira, é a pioneira, é quem trouxe. E por que se chama fast fashion? Porque elas lançam coleções rapidamente. Antigamente, a gente ia
não a gente, né? Mas os nossos pais, eles iam nas lojas, eram 2 coleções principais, que era outono, inverno e primavera, verão. Eram as únicas coleções. Hoje em dia, tem coleção todo mês, toda semana. Então, as pessoas estão lançando desenfreadamente, com um custo muito baixo, usando tecidos cada vez mais sintéticos. O que acontece? Essas peças, elas se desgastam muito rápido e fazem com que você tenha que comprar novas peças. Isso vira um ciclo vicioso. E quem que é atingido no final? Planeta Terra. Que zero sustentabilidade tem nisso. Então, é algo que a gente tem que parar e repensar. Cara, pra quê? Tendência. Eu vejo tanta gente querendo acompanhar a tendência. Tendência passa, moda fica. Uma dica. Ache o seu estilo. É muito importante que você entenda qual é o seu estilo antes de você querer acompanhar qualquer tipo de moda, qualquer tipo de tendência, desculpa. Porque aí você vai saber se aquilo lá combina com você ou não. Nossa, tá na moda mob wife. Esposa de mafioso. Ai, vou comprar luvas, rendas e plumas. Gente, quê? Passou, foi uma semana. Foi um total de uma semana e passou. Então, as tendências, elas passam muito rápido. A gente tá vivendo nesse mundo que, literalmente, tá passando muito rápido. A gente veio de um período do ano passado em que as estéticas ninguém conseguiu acompanhar. Quite Luxury, Clean Gear e nananã, e tipo assim, foram tantas que as pessoas já estavam saturadas de tendências, de estéticas. Ninguém sabia pra qual estética ir. Então, a dica é... Cara, ache o seu estilo, antes de tudo. Entenda seu estilo, né? Eu sei que é gostoso comprar, sabe? Mas o que você tá fazendo com o seu dinheiro? Eu tô lendo um livro, muito bom, por sinal, que é O Homem Mais Rico da Babilônia. Ele ensina sobre finanças. Cara, eu tô apaixonada nesse livro. E nesse livro, ele ensina sobre como você administrar o seu dinheiro, a sua riqueza. Cara, será que a gente tá realmente pensando no nosso futuro? A gente é uma geração que não pensa no futuro. A gente pensa em comprar a blusinha pra sair no fim de semana. E é isso que a fast fashion quer. E no livro ele fala que 10% de tudo que a gente ganha, a gente tem que guardar como se a gente estivesse pagando pra gente. A gente paga o aluguel, a gente paga a conta, a gente paga pra todo mundo. A gente paga pra academia, a gente paga pra pessoa que a gente compra roupa, mas a gente não paga pra gente, que é o dinheiro que a gente guardaria. Cara, esse livro é muito bom. Recomendo que vocês leiam. E o futuro? E o que vai ser da gente? Será que a gente vai ter um guarda-roupa cheio de blusinha rasgada? Porque é isso que vai acontecer. Porque da Shein eu não espero nada. Da Zara, muito menos. Tudo bem que a Zara ainda tem uma qualidade um pouco melhor. Mas, assim, não é lá aquelas coisas. Então, eu acho que é algo que é pra repensar, sabe? Trazendo um pouco dessa parte da sustentabilidade em si, como você comentou, o que você aplicaria nisso na sua marca? Como você aplica isso na sua marca, no seu posicionamento, que querendo ou não, claro, como você já disse, você pensou muito bem, planejou muito bem, mas como que você aplica isso hoje em dia? A gente usa tecidos naturais, né? Principalmente, tem uma camisa que eu gosto muito, que ela é de algodão orgânico, que é cultivada em solo brasileiro. Então, cara, não é só fazer uma roupa. Existem marcas que sim, é só fazer uma roupa. No meu caso, não. Eu não faço roupa, eu conto história. Eu sempre gosto de falar isso, que eu ligo muito pro storytelling da marca. E a gente escolhe desde o tecido, né? A gente escolhe o tecido de uma forma natural e que não vai agredir o meio ambiente. Por quê? Não é nem só pelo meio ambiente. É pela qualidade, pelo visual final da peça, pelo conforto que isso vai entregar para nossa cliente e pela durabilidade dessa peça. Então, trazendo também nessa parte do lado ambiental em si, a nossa querida empresa patrocinadora deste podcast, FiaSul, ela também utiliza fios ecologicamente corretos, mas um detalhe muito importante que todo podcast que a gente fez, que a gente entrevistou nossas convidadas, e elas não sabiam. Então, eu te pergunto, você sabe para quem que a FiaSul vende os seus fios? Não. Você imagina? Tem alguma coisa na cabeça? Não. Tá. Trazendo já de... Uma pergunta antes, inclusive, de eu revelar. Você tem roupa da C&A, da Hering? Alguma dessas marcas? Já chegou a utilizar? Já chegou a comprar uma vez? Algum tempo atrás? Hering, talvez. Então, você usou o fio da FiaSul. Então, o detalhe é... uma empresa que a gente
conhece aqui de Toledo, que faz parte do nosso dia a dia, querendo ou não, que movimenta o PIB da nossa cidade, do oeste do Paraná também, né? Porque ela não atinge só aqui, ela atinge o Brasil inteiro, inclusive. Inclusive, um dos maiores PIBs Exatamente. do Paraná. Exatamente. Então, tipo, é algo que nos traz orgulho e a gente mesmo, nós apresentadores, não sabíamos disso e ao saber ficamos de boca aberta. Então, tipo, até mesmo, por exemplo, a Viviane, que ela é uma costureira que veio lá do Rio de Janeiro para Toledo, que tem a parceria com a Maximus, né? Então, ao contar isso, ela ficou embasbacada, ela não sabia o que falar, porque ela tem basicamente muitas roupas da Ering, claro, peças coringas, né? Porque ela, como costureira, ela entende bem disso. Então, tipo, ela literalmente, até brincando com a gente, né? Ela falou que ela gastava muito, mas aí, a partir do momento que ela começou a investir mais nela e no trabalho dela, ela começou a pensar mais na compra. Pensar mais no produto que ela ia comprar. Então, ela preza pela qualidade do fio. Preza pela qualidade da costura em si. Então, tipo, um detalhe importante é você, às vezes, já utilizou, ou sua família utilizou Fiasul e não sabia. Então, tipo, por exemplo, quem sabe uma parceria da Fiasul e Laone Carolina? Olha só, Quem sabe? gente, quem sabe? Fica a dica, hein? Então, tipo, é algo que, pra gente, como eu comentei, a gente ficou muito de cara. Então, tipo, por que não uma empresa como a Fiasul, que traz tanto orgulho pra nossa região, que nós mesmos, nesse podcast, trouxemos especificamente pessoas da nossa região, por exemplo, a Elisa Bombonato, que é Miss Gran Toledo, a Viviane, que no caso veio do Rio de Janeiro pra cá e é extremamente conhecida, não só na região, mas Brasil afora, com o seu canal no YouTube também, e você, que querendo ou não, orgulha muito a nossa região pelo que você fez, pelo movimento que você trouxe, pela marca que você criou do zero. Então, tipo, por que não expandir isso ainda mais? Do sul ao norte, nordeste, sim vai. Por que não internacional também? Então, é um detalhe que, como você já pensou na sua marca internacionalmente, de forma que a logo fique internacional, a nível Gucci, a nível Louis Vuitton, por que não a sua marca estar num topo assim? Estar participando do grupo LVMH. Então, tipo, é algo que, claro, é um salto até a lua, mas até lá a gente pode construir o foguete. E pode ter parceiros para isso. Mas a gente precisa planejar o salto até a lua. Exatamente, excelente ponto, inclusive. Mas agora, saindo dessa parte um pouquinho mais comercial, eu quero saber das polêmicas, eu não vou negar. Fiquei curioso. Assim, então vamos começar com a parte mais legal, né, cara? Conte-nos, qual foi a polêmica da criação da marca em si, ou após a marca, ou você ser digital influencer, como que foi todo esse processo, pelo um lado que, claro, seja saudável, da parte de contar. Então, até se você não quiser contar, não tem problema algum, a gente entende. Mas, fique à vontade. Já te falei isso antes de a gente começar, você tá em casa, tá? Então, solta o verbo. Até falando um pouquinho, eu acompanhei, eu tinha começado a seguir você há pouco tempo, quando você tava lançando a sua marca no shopping. Tiete. Então... Temos uma fã de carteirinha. Então, eu acompanhei o dia do lançamento. A sua roupa foi você que criou? Também, muito incrível vestido. O desfile, então, eu acho, assim, que foi uma coisa muito inovadora. Então, eu quero que você conte tudo. Desde o começo. Se teve claro. polêmica, o lançamento. Detalhe importante. Isso aí. Detalhe mais importante. Eu sei que você fez uma roupa pra Ana Castela. Era esse ponto que eu queria. Fã dela também. Como foi vestir uma famosa? Gente, primeiro, eu quero falar pra vocês, meninas, tá? Tá, vou sair daqui, entendi. Que todas vocês têm presente na Laone Carolina, tá bom? Então, depois vocês mandem mensagem passando a numeração e endereço de vocês. Nossa! Rapaz, Oportunidade que a faculdade nos traz. você não faz roupa masculina também, não? Uma peça Sacanagem. coringa. Quem sabe? A camisa branca? Gosto de roupa social, hein? Bom, vamos começar pela Ana Castela? Vamos! Gente, eu não tinha nem aberto a loja. E foi uma amiga minha que namorava aí um cantor, que era bem amigo dela. E a gente começou... Tipo, a gente era amigas e daí ia ter o show. E eu falei, cara, eu vou dar essa roupa pra essa menina. Fui lá, beleza. Isso aí é o de menos, tá? Isso aí é muito de menos. Porque... Depois eu fui convidada pra ir numa festa de aniversário com
do aniversário do Léo e Rafael, lá dos Meninos da Pecuária. Rapaz! Em que a Ana Castela tava lá. E foi muito legal, porque eu falei pra ela, você lembra que eu te dei a roupa? Foi muito legal. Essa é a parte mais legal pra mim, sabe? Mas ela é muito querida, ela amou. Ela falou que ia usar no Rio de Janeiro. E eu fiquei... Ai, foi muito legal, gente. Ela é muito querida. Inclusive, beijo, Ana! Por favor, escute isso aqui e chama a gente pra um camarote, por Ela tá favor. assistindo isso, né, Ana? Eu sei. Ela me segue, gente. Ah, então tá Mac. Inclusive, como que é empreender em uma cidade pequena? Não sei quantos anos você tem, não que isso me interesse também, se você quiser contar, fica ao seu cargo, mas como que é empreender sendo nova? Que, na minha concepção, é uma loucura, você vai se ferrar bastante, você vai estar sozinho, a sua cabeça tem que estar totalmente em dia com o seu terapeuta e psicólogo junto, né? Porque é uma guerra interna, você não sabe se vai dar certo ou não. E querendo ou não, como diz meu pai, você pode errar agora que você tem idade pra errar. Exatamente. Eu tenho muito orgulho de falar que eu tenho 22 anos, porque eu conquistei... Tenho a mesma idade que você. Eu conquistei muita coisa com 22 anos. A parte mais difícil foi a imaturidade. Porque eu sabia de moda, mas eu não sabia. Dos perrengues da moda. Gerir uma empresa, eu não sabia como fazer a gestão de uma empresa. Claro que eu tinha o Nick, eu deixei muito claro isso pra ele quando ele me veio com a proposta. Ele estava investindo e ele queria investir numa parte que ele viu que ia dar certo. E eu falei, olha, eu entendo de moda. E ele, com X anos de profissão à minha frente, experiência, e com empresas que faturava milhões, ele falou, cara, eu cuido da parte que vai fazer a gestão e você vai cuidar da moda. Só que a conta chega, tá? Ela bate na tua porta. E você tem que ir na reunião no banco. Você tem que falar com o RH. Então, assim, você tem que aprender na marra. Você não vai ter alguém que vai fazer por você. Então, essa parte que, às vezes, muitas pessoas se prepararam antes, que fizeram uma faculdade, tava ok? Pra mim, eu tava aprendendo enquanto o negócio tava ali, ó, pauleira. Então, essa foi até um dos desafios, assim, que me pegou ali na hora de lançar a marca. Mas depois você aprende também, você não esquece mais, né? Negócio é se... Foi importante pro seu crescimento. Exatamente, eu falo. É melhor que aconteça agora, com 22 anos, do que com 50. Porque com 50 eu quero estar... De boa. Quero estar lá em Dubai com 3 shake abanando. Talvez nas Maldivas, assim, um pouquinho distante, na praia, tranquila. Na sua opinião, assim, como empresária de moda, num âmbito geral, numa visão geral, quais os desafios que você acha que as indústrias de modas hoje enfrentam? O maior desafio é... Cara, eu acredito que é a parte... Eu vou contar um negócio. Existe muito de errar. Dentro da moda, quem trabalha com marca tem vários processos, né? Primeiro você desenha, aí você compra o tecido, daí vai alguém modela aquilo, daí vai alguém que corta aquilo, vai alguém que costura aquilo. Aí se o tecido precisa ser tingido, ele precisa ser lavado, então ele vai para a lavanderia, ele é tingido. E nesse processo, muitas vezes, a roupa ela se perde. E eu, por exemplo, teve uma remessa de tecidos que não é barato. Tecido não, né? A roupa inteira é pronta, tá? Porque tava até com os aviamentos, botão, zíper, tudo pronto. Eu cheguei a perder remessa de mais de 100 calças. Nossa. E isso é um grande problema dentro das indústrias. Porque o que acontece com essas roupas? O que vocês acham que acontece com isso? Sinceramente. Vira lixo, vira nada. Exatamente. Não dá nem pra reutilizar nenhuma. Não tem como você reutilizar uma coisa que já tá pronta. Então, assim, é perdido. Perdido. Se você quiser fazer uma queima, você faz. Você vai perder igual. Você já perdeu, entendeu? Uhum. Mas eu acredito que é um dos maiores problemas enfrentados pela indústria de moda.
indústria de moda, assim, por quem trabalha com essa criação de marca, sabe? Dentro desse processo, é um dos maiores problemas. Puxando assim na parceria que a gente está tendo aqui com a FIASOL, na sua opinião, você considera que o fio ele tem um papel crucial numa modelagem de roupa, numa costura de roupa? Com certeza. Com certeza. Ele implica diretamente no resultado final da peça. Tanto no conforto, na qualidade, na durabilidade daquela roupa e até mesmo no visual final, né? Porque uma peça que tem... Você vai saber uma peça que tem um fio sintético, uma peça que tem um fio natural. Você vai saber diferenciar elas. Para o pessoal que está aqui do outro lado da telinha assistindo a gente, muitas pessoas hoje em dia, até a mesma gente, a gente gostaria de ser empresários, a gente gostaria de estar à frente. E você tão nova já à frente, que conselho você daria para alguém da mesma idade, ou mais novo, ou mais velho, sobre os sonhos, sobre ir à frente, sobre estar à frente? Que conselho você conseguiria dar pra gente? Primeiro de tudo, crie um plano estratégico, tenha um plano de negócio, tenha uma visão do seu futuro clara do que você quer. Olha, com tantos anos eu quero estar assim, assim, assado, eu quero ganhar tantos e tantos. Tenha um plano claro de exatamente do que você quer. Todos os dias, quando você acordar, você olha para aquilo. Leia o livro Antifrágil. Ele é dessa grossura, mas, cara, vocês não vão se arrepender. Leia o livro Mentes Milionárias e leia o livro O Homem Mais Rico da Babilônia. Cara, esses livros vão mudar a cabeça de vocês. Tenha persistência, constância e uma coisa que talvez eu não fiz, se eu tivesse feito, isso estaria diferente hoje, que é não ligue para a opinião alheia. Uma opinião que não vai agregar na tua vida. Cara, não se importe, porque ninguém tá nem aí com nada e geralmente a pessoa que tá falando de você é a pessoa que não construiu nada. Eu escutei uma frase que me falaram esses dias, que árvore sem frutos não leva pedrada. Então esteja preparado para ser apedrejado. É exatamente esse o meu conselho. Eu acho que para nós, como publicitários, que a gente tá aprendendo na faculdade a como ser, assim como você, empreendedora, meter a cara, fazer de verdade o que é para ser feito. A gente tá apenas no segundo ano e a gente tá fazendo um projeto desse que, enfim, a gente sabe que tem um peso grande na nossa carreira. Então, esse foi um dos melhores conselhos que a gente já poderia ter ouvido, com certeza. A gente agradece você por ter vindo falar uma palhinha da sua carreira, da sua vida. E, assim, para finalizar com chave de ouro, a Lawane hoje. Olha pra Lawane de 8 anos, quando você começou a se apaixonar com moda. E sente orgulho dela? Muito. Muito. Eu vejo que não é nem o começo da minha carreira, né? Eu falo que o futuro a Deus pertence e a gente precisa viver o presente e deixar o resto nas mãos dele. Então, eu sei que tem muita coisa pra acontecer na minha vida, muita. Eu só quero frear todas elas e viver de uma forma diferente do que viver no automático, como eu vivi da primeira vez. Mas eu sinto muito orgulho. Eu sei que vai vir muito mais orgulho. E quero deixar esse legado ser lembrado em Toledo, ser lembrado em Cascavel, no Paraná, enfim. Não só será, mas como uma marca, né? Então, o lado bom de uma marca é que ela vai se perdurar durante anos e anos. Exatamente. E que a gente vai ficar continuando acompanhando e que, se Deus quiser, mais projetos com você. Amém! Nossa! Quem sabe não seremos nós os próximos cuidadores da marca da Lawane. Lawane, pro pessoal também que tá assistindo a gente, tu poderia dar uma dica de moda? Claro que sim. Em qual... Tem Uma O que seu qualidade coração de roupa, mandar assim, também, às vezes. Qualidade de roupa. Ou o que seu coração mandar. que o coração mandar... Agora, papum. Que é aí que sai as melhores coisas. Construa um guarda-roupa cápsula com básicos e essenciais e... Para de torrar dinheiro na Shein, pelo amor de Deus. Coisa brega, gente, por favor. Então é isso, pessoal. A gente...
Não, eu achei perfeito, cara. Sei, não. Conselho, Tirou as palavras da minha boca e do meu pensamento. Muito obrigado. um conselho rápido e ótimo. Exato, sucinto, breve. Então é isso, pessoal. Muito obrigada a presença de todos vocês aqui. E até o próximo episódio. Isso, obrigada, Lawane, por ter aceitado esse projeto maluco com a gente, ter aceitado essa correria, que é ser publicitário, porque nossa vida é correria. Loucura. Sempre assim, um trabalho em cima do outro, mas, nossa, foi incrível nossa noite. Você me deu conselhos que eu vou levar pra sempre. Foi um prazer te conhecer. Isso, O muito obrigada por prazer ter é meu participado. por estar aqui com vocês. E já tô pronta pro próximo. Alô, Thalita, já sabe, hein? Com certeza. Então, É pessoal, muito obrigada por terem participado de mais esse episódio com a gente e até breve. Tchau, tchau. Valeu, galera.